A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Estamos de volta agora, em definitivo, para mais uma série, de estudos com base no livro de Gálatas. Nós estudamos durante 12 semanas o livro de Efésios e agora nós vamos estudar durante 10 semanas o livro de Gálatas com base nos estudos de John Stott. E nós vamos também já cumprimentar aí o Renan, e hoje vai ser um pouco diferente. Como é o primeiro estudo, como nós fizemos em Efésios, nós também faremos em Gálatas. Nós vamos dar a visão panorâmica, nós vamos dar também para você aí algumas informações preliminares, algumas considerações preliminares, o propósito do livro e tudo mais, tá? Então, nós vamos começar já com o Renan, ele vai cumprimentar aí você e já vai dar continuidade ou abertura nessa primeira parte aí do livro. Graça e paz, pastor, graça e paz a você que está nos assistindo aí em casa, pelo YouTube, pelo Facebook ou Spotify. Vamos estar então começando com um pano de fundo aí da carta para que a gente, quando entrar no estudo, a gente entre sabendo do que a gente está falando e para que a gente consiga também extrair as melhores informações aí do texto. A primeira informação que a gente tem que expor é que a carta é de autoria de Paulo, e isso é indiscutível, até mesmo entre os mais céticos, todos concordam que essa carta é de autoria do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta destinada aos Gálatas. A Galácia era uma região, ali do Império Romano, e de acordo com os meus estudos aqui, nós temos ali duas Galácias, a Galácia do Sul e a Central. Paulo, ele, em uma de suas viagens missionárias, os irmãos podem acompanhar isso lá em Atos 13 e Atos 14, Paulo implanta ali algumas igrejas, na Bíblia de Estudos aqui, Defesa da Fé, da CPAD, de onde eu tirei essa informação, diz que ele implantou ali 4 igrejas, e essas 4 igrejas Paulo escreve a elas, um pouco antes ali do Concílio de Jerusalém, de Atos 15, que é ali onde eles vão definir algumas questões sobre os cristãos gentios, Mas um pouco antes Paulo escreve essa carta, e que provavelmente se trata da primeira carta que Paulo escreveu, e também nós estamos lidando aqui com um dos textos mais antigos do Antigo Testamento. Para que a gente entre ali no propósito da carta, algumas questões preliminares a gente tem que expor aqui. Primeiro, o cristianismo ele começa com um movimento judaico-cristão, um movimento em que os cristãos que estavam em Jerusalém ouviram primeiro, creram que Jesus era o Messias, porém ainda observavam algumas questões da Torá do Antigo Testamento, certo? Então, Paulo ele tem que lidar com algumas questões, ele escreve essa carta com um pouco de frustração, e você vai saber um pouquinho adiante o porquê disso. A igreja ela era constituída por judeus e não judeus, e isso acabava gerando alguns debates por questões de ritos, por questões de práticas, uma vez que os judeus eles eram o povo da antiga aliança, o povo da aliança da Torá recebida ali por Moisés, e eles tinham algumas leis que eles seguiam, como restrições alimentares, a observação do sábado, tinha a circuncisão, e alguns desses judeus cristãos eles acreditavam que os não-judeus, para que eles se tornassem, fizessem parte da nova aliança, da nova família de Deus, eles precisavam também seguir essas leis. O que aconteceu é que alguns desses judaizantes, eles foram até a região da Galácia e começaram a minar a autoridade de Paulo e distorcer os ensinos de Paulo, e alguns dos gálatas cederam a isso e abandonaram os ensinos de Paulo ali no começo, e Paulo, entristecido com isso, ele escreve a carta aos Gálatas como resultado deste pano de fundo. Então, Paulo ele tinha ali o objetivo de resgatar o evangelho de Cristo pregado por ele. A igreja
precisava entender que Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei da Torá, e ele é quem justifica os crentes. Então Paulo desafia ali todos os cristãos da Galácia a pararem de permitir que questões externas, os de lei ou questões exteriores, dividissem a igreja. Então essa nova família multiétnica, quando as pessoas confiavam em Cristo como Messias, eles eram inseridos nessa família. Quando criam na obra de Cristo, em sua vida, morte, ressurreição, tudo que Cristo fez, eles já faziam parte dessa família, eram novas criaturas e não tinha necessidade nenhuma de seguir as leis da Torá, sendo que agora em Cristo ambos, judeu e gentil, eram feitos membros de uma só família, porque a promessa feita a Abraão foi cumprida em Cristo. Foi cumprida em Cristo, e através da obra de Cristo e do Espírito Santo, os cristãos eles eram capacitados a amar a Deus e amar os seus irmãos e viverem em comunidade. E o apóstolo escreve essa carta de Gálatas para reafirmar a mensagem do Evangelho e abortar qualquer crença de que os cristãos deviam seguir outras leis, outras coisas extra, além daquilo que Jesus Cristo tinha feito, o evangelho que Paulo tinha pregado. Então a visão que a gente tem da carta é a seguinte: todos os crentes justificados pertencem a essa família da nova aliança em Jesus Cristo por causa da fé em Cristo, e não pela obediência ou observação da lei. Então nessa família multietnia, a mensagem do evangelho diz que quem pode ser incluído na família da aliança de Deus e o que significa viver como membro dessa família. Então, a lei ela veio com o objetivo pedagógico de ensinar que era a vontade de Deus, o que era obedecer a Deus, mas vem Jesus com sua presença transformadora, sua obra na cruz, por meio do Espírito Santo, e capacita os crentes a obedecerem os mandamentos e amarem uns aos outros. Até que tem... lá em Gálatas 5, ele diz que contra essas coisas não há lei. Aí entra o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Estes são frutos do Espírito, fruto do Espírito, fruto no singular, ou fruto do Espírito produz tais características no cristão. E a partir do Espírito Santo, o cristão ele vai conseguir viver de acordo com o evangelho pregado por Paulo inicialmente. Muito bem. Então vamos lá. Na próxima tela você vê aí o tema da nossa série, que é Gálatas, Vida pela Graça. Então esse vai ser o tema dessa série. O tema de hoje é o seguinte: falsos mestres e cristãos sem fé. E nós vamos estudar hoje do capítulo 1 de Gálatas, do versículo 1 ao versículo 10, que nós vamos ler agora. Vamos lá. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de quão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Muito bem. Para a nossa introdução hoje, eu separei uma frase, um texto do nosso
querido pastor Hernandes Dias Lopes, a introdução que ele mesmo dá a esse livro. Ele diz o seguinte: a carta aos Gálatas é um tratamento de choque para uma igreja que está com o pé na estrada da apostasia e um brado de alerta para os que seguem desatentamente os lobos travestidos de ovelhas, e o estandarte da liberdade para uma igreja que está colocando o pescoço outra vez na canga da escravidão. Estudar essa epístola é perceber um processo antídoto contra esses terríveis males que atacam a igreja ontem e ainda hoje a perturbam. O ponto 1, já no estudo, com as palavras de John Stott, então nós vamos começar a partir de agora o estudo de fato, diz o seguinte: o maligno perturba a igreja tanto pelo erro como pela maldade. Quando não consegue induzir os cristãos a pecar, ele os engana com doutrina falsa. Lendo Gálatas 1, você pode se surpreender com o quanto os Gálatas permitiram ser afastados do evangelho verdadeiro pelos falsos mestres. Paulo ficou perplexo. Porém, esse distorcer do evangelho continua hoje. Como Paulo escreve, Gálatas 3:1, é como se alguém estivesse enfeitiçado. Estando atentos a esse processo, poderemos evitar ser desencaminhados. A primeira pergunta que fica aí para nós pensarmos, e o Renan vai responder, diz o seguinte: como você pode testar a mensagem que ouve do pastor, de outros pregadores e de pessoas em geral? De um modo geral, a gente pode começar dizendo que com as escrituras. Como a gente pode testar o que alguém está dizendo em nome de Deus, ou em nome de Cristo, com as escrituras. Lá em Atos 17:11, diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. O que está acontecendo aqui, e os irmãos podem ler em Atos 17, é que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele vai e está instruindo os bereanos, e o que os bereanos fazem? Dedicam-se ao estudo diário das escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo correspondia à verdade. E o que Lucas diz aqui sobre os bereanos? Que eles eram mais nobres por isso. Mais nobres porque verificavam se o que era falado estava de acordo com o que estava escrito. Então, a autoridade suprema sobre as nossas vidas é a palavra de Deus, porque é o que Deus revelou para a gente. E dentro da palavra de Deus, a gente consegue extrair algumas advertências ou alguns pontos para que a gente não caia em certos enganos. A primeira coisa é, a gente tem que verificar se há algum acréscimo de algum elemento ao evangelho de Cristo quando o pregador está dizendo ou alguma pessoa em nome de Cristo. A gente precisa saber se ela está colocando Jesus mais obras, Jesus mais eu estou me esforçando, Jesus mais eu sou dizimista, Jesus mais o copo de água em cima da TV ou o sal grosso, a sessão do descarrego ou até mesmo as nossas curas e libertações sem que Cristo seja o centro de tudo, né? Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então a gente tem que tomar cuidado para não adicionar nada além de Cristo nas nossas vidas, porque Cristo é a obra consumada, Cristo é tudo em todos, é pela fé em Cristo. Lá em Efésios 2, 8 e 9, que a gente tanto estudou, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a gente precisa observar se o pregador, ou o pastor, ou a pessoa falando em nome de Deus, não adiciona qualquer coisa à salvação, que é única e exclusivamente um dom de Deus mediante a obra de Cristo. O ser humano, ele tem a natureza, na sua natureza terrena, a necessidade de ter mérito, ou de querer exercer controle, seja na sua vida ou na vida de outro, né?
Então aqui João Calvino, em uma citação que eu extraí do seu comentário aos Gálatas, ele diz o seguinte: ele, Paulo, percebeu que tais erros estavam também relacionados com uma opinião ímpia e destrutiva sobre o merecimento de justiça. Isso, Calvino já escreve sobre os Gálatas. O que ele está dizendo aqui é, Paulo identificou nos judaizantes, aqueles que distorciam o evangelho, uma necessidade de acrescentar algo à obra de Cristo, um merecimento, uma autojustificação. Cristo morreu, Cristo me salvou, porém eu tenho que fazer isso, isso e isso para ser salvo. Então, eles tinham essa necessidade de acrescentar algo em Cristo, porque eles queriam se auto-justificar e querer ter méritos naquilo que faziam. Aí a gente pode verificar também mais um ponto, que é, se alguém fala com um tom de superioridade espiritual ou como uma ponte de acesso até Deus, a gente também tem que tomar cuidado. Porque lá em 1 Timóteo 2, 5, 6 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com pregações ou pessoas que querem se colocar num patamar espiritual acima de nós, ou dizer que a gente precisa delas para que nós, de alguma forma, cheguemos até Deus. Isso não é mais necessário, isso não é evangelho. Hoje nós temos livre acesso a Deus mediante a obra de Cristo na cruz. Muito bom. Vou pedir para que o Renan aproveite aí, leia o ponto 2. Desde a visita de Paulo às cidades da Galácia, as igrejas que fundou passaram a ser incomodadas por falsos mestres chamados judaizantes. Esses falsos mestres lançaram um forte ataque contra a autoridade de Paulo e contra o evangelho. Negavam o evangelho da justificação pela graça só por meio da fé, insistindo que para sermos salvos é preciso mais do que apenas ter fé em Cristo. Afirmavam que a circuncisão também era necessária, bem como o cumprimento de toda a lei de Moisés. Tendo minado a mensagem do apóstolo, passaram a minar sua autoridade também. Quem é este tal de Paulo? Certamente não foi um dos 12 e é só um impostor, falavam com desdém. A pergunta é, quais temas principais surgem nos versos de 1 a 5 em resposta à controvérsia com os falsos mestres? É isso aí. Então, há controvérsias, né, que Paulo vem rebatendo. Em primeiro lugar, ele afirma quem ele era. A gente vê aí no versículo 1 já, ele coloca Paulo, apóstolo. E aí ele já coloca também, não da parte de homens, mas por Cristo e Deus Pai. Como a gente viu o John Stott falando aí anteriormente, eles estavam querendo desdenhar, né, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca nessa posição dizendo quem ele era, qual era a sua posição, onde Deus o tinha colocado, o que Deus tinha feito, como Deus o chamou. Então, assim, ele já se coloca nessa posição dizendo, não foi homem algum, mas foi Deus, né? Foi Deus que colocou, foi a Cristo que o colocou, não é por intermédio de homem. Então, ele já rebate essas questões que são levantadas contra a sua pessoa. Depois de defender seu apostolado, ele defende o próprio evangelho. A gente vê aí que ele fala em nome de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e também ele vem falar ali sobre a natureza do sacrifício de Cristo, que ele entregou a si mesmo pelos pecados, que Jesus se entregou, né, a si mesmo pelos nossos pecados. Depois ele fala do propósito do sacrifício de Cristo, que é para nos desraigar desse mundo perverso. Em terceiro, ele fala sobre a origem do sacrifício de Cristo, que foi a vontade de Deus Pai. Reafirmamos, portanto, que Cristo foi à cruz não por um acidente, nem porque as forças do mal prevaleceram sobre ele. O sacrifício de Cristo foi voluntário.
Então, o apóstolo Paulo ele faz aqui o que nós chamamos de apologética. Apologética. Então, eu penso que nós entendemos que ele defende a si mesmo, defende e reafirma a obra de Cristo, já citando aí a obra de Cristo já nos primeiros versículos, e depois, por fim, ele dá a glória a quem é devida, que ele termina dizendo, a quem seja, né, segundo a vontade de Deus nosso Pai, e aí no versículo 5, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele faz esses contrapontos em relação a tudo que estava acontecendo. A glória agora aqui é só de Deus. A obra de Cristo não necessita de coadjuvantes. Ela é substancial, só ela basta. Então, o apóstolo Paulo, nesses primeiros 5 versículos, ele faz esses contrapontos, afirma quem ele era, faz sua defesa pessoal, faz a defesa do evangelho e dá a glória a quem é devido. Não glória a homens, não glória a pessoas, mas glória somente a Deus. Vamos para o ponto 3, que eu leio aqui para o Renan falar para nós aí. O que o apóstolo fez, de fato, nesses versículos introdutórios, foi apresentar 3 passos da ação divina na salvação humana. O primeiro é a morte de Cristo pelos nossos pecados, para nos resgatar dessa presente era maligna. O segundo passo é a designação de Paulo como apóstolo para testemunhar de Cristo que morreu e ressuscitou. O terceiro é a dádiva de graça e paz que Cristo conquistou para nós que cremos e da qual Paulo testificava. E cada um dos 3 passos, o Pai e o Filho agiram ou continuam a agir em conjunto. Não é de admirar que Paulo encerra essa parte com um cântico de louvor. 3.1 é uma pergunta e diz o seguinte: em todas as outras cartas, após saudar seus leitores, Paulo passa a orar por eles ou louvar e agradecer a Deus. Observe um contraste nessa carta nos versos de 6 a 10. Por que Paulo escreve dessa forma aos Gálatas? Se a gente for dar uma resposta muito direta para essa pergunta, a gente tem que dizer que é porque os Gálatas tinham perdido o evangelho que Paulo pregou a eles de vista, certo? A pergunta fala para a gente olhar para os versículos de 6 a 10, que é a segunda parte do nosso estudo de hoje. Nós vamos olhar apenas para os versículos 6 e 7, já que a gente vai estar falando do 8 ao 10 nas próximas perguntas. Aqui a gente consegue observar o seguinte, eu vou até ler uma citação que está aí na tela para vocês, você que está escutando, escute, mas é o seguinte: Paulo acusa os Gálatas de apostasia, que é o que o Hernandes Dias tinha dito lá no começo daquela citação, né? Não somente em relação ao ensino do apóstolo, mas em relação ao próprio Cristo, pois lhe seria impossível preservar seu compromisso com Cristo sem o reconhecimento de que ele os havia resgatado graciosamente da escravidão da lei. O que Calvino está dizendo aqui é distorcer o ensino significa também distorcer quem é o próprio Cristo. Uma vez que Cristo ele é suficiente e nós acrescentarmos a ele alguma outra coisa, nós estamos limitando o poder e a eficiência da obra de Cristo. Nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente para essa salvação, que nós precisamos de alguma obra da lei para que isso aconteça. Por isso, os crentes gálatas estavam afastados de Cristo. Não porque rejeitassem totalmente o cristianismo, e sim porque a corrupção das doutrinas do cristianismo ocorrera em tal proporção que só lhes restava um Cristo imaginário. Quando a gente distorce o evangelho de Cristo, quando a gente faz dele o que a gente bem entende ou acrescenta coisas a ele, nós estamos adorando um Cristo, senão um Cristo imaginário, fabricado e inventado por nós mesmos. Quando nos afastamos da doutrina dos apóstolos, nos afastamos de Cristo. E o que a gente consegue observar, pastor, é que falsos mestres, eles sempre vão dizer
que estão falando em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome do Evangelho. O que a gente precisa fazer é verificar, como eu respondi na primeira pergunta, biblicamente, se está sendo apresentado o Evangelho de Cristo ou algo corrompido. Paulo estava dizendo aqui que a igreja estava no processo de queda, estava num estado difícil, crítico, estava dizendo para que eles voltassem. Aí João Calvino diz nessa parte do versículo 6, vos chamou a graça de Cristo. A bondade de Cristo para conosco torna extremamente abominável a nossa ingratidão para com Ele. Quando nós somos ingratos para com Cristo, nós estamos cometendo abominação. E a parte do tom de pressa é porque Paulo mal havia instruído a igreja e eles já haviam abandonado a doutrina. No versículo 7 ele diz, não que seja outro, ou seja, não tem outro evangelho, mas eles querem perverter, dizem pregar o evangelho, mas distorcem. Veja só o que diz João Calvino aqui. Quando a glória da justificação é atribuída a outrem, ou seja, quando a glória do Cristo que nos justifica, que nos trouxe da morte para a vida, assim como aprendemos em Efésios, é dado a outro ou algum elemento, ou alguma obra, alguma coisa que nós podemos acrescentar, uma armadilha para a consciência das pessoas é preparada e o Salvador não tem mais seu lugar ali e a doutrina do Evangelho é arruinada. Quando pervertemos o Evangelho de Cristo, a doutrina é arruinada, a igreja está arruinada. O Evangelho é o que a igreja tem de mais precioso. Nós estudamos isso durante 12 semanas na carta de Efésios. E quando a gente perde o Evangelho de vista ou há distorções nele, nós estamos perdendo o que é mais precioso. Por isso que Paulo já chega assim, logo no versículo 6, falando com esse tom, com esse tom de voz, falando dessa forma com os Gálatas, porque era realmente grave, e é realmente grave ainda hoje a distorção do Evangelho. Verdade. Vamos para o ponto 4, Renan. Os falsos mestres estavam tentando perverter o Evangelho, ou tentavam inverter o sentido dele. Dessa forma, os Gálatas estavam se esquecendo do Evangelho da graça em favor de um Evangelho de obras. Não se pode mudar o Evangelho sem prejudicar a igreja, porque a igreja é criada pelo Evangelho e vive por ele. Na verdade, os maiores perturbadores do Evangelho ainda hoje não são os de fora que se opõem, ridicularizam e perseguem a igreja, mas são os de dentro que procuram mudar a mensagem. E a pergunta é, como você avalia as fortes palavras usadas por Paulo contra os falsos mestres nos versos 8 e 9? Então, nos versos 8 e 9, o verso 8 vai falar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou amaldiçoado. Assim como já dissemos no versículo 9, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já receberam, também seja amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre esse peso, essa maldição que está sobre a vida de todo aquele que, de alguma forma, perverte o evangelho, perturba a igreja com falsas doutrinas. Eu coloquei aí que na linguagem de William Hendrickson, a própria essência do evangelho corria perigo. Por isso Paulo é tão veemente, intolerante com os falsos mestres, pois se tratava da glória de Deus, da salvação do homem. O evangelho é maior do que os apóstolos. Interessante que ele começa assim, ainda que nós mesmos, ou seja, ele está se colocando no pacote, ainda que eu, como apóstolo, pregue algo além do evangelho, então que eu seja amaldiçoado. Aí depois ele coloca, ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, que ele também seja amaldiçoado. Então ele também se coloca nessa condição de sujeito a errar como apóstolo e pregar qualquer outro evangelho. Então ele se coloca no fio da navalha, de tão sério que é essa questão de alterar alguma coisa, um tio que seja, no que o evangelho já está dizendo. Bruce está coberto de razão quando diz que não é o mensageiro
o que mais importa, e sim a sua mensagem. Então, quando você começa a perceber aí que tem gente se colocando acima do evangelho, que tem pessoas, instituições, igrejas que se colocam acima do evangelho, querido, pode ficar atento. Webster diz que a prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que ela realiza, mas sim a sua fidelidade à palavra de Deus. Paulo deseja, assim, que os falsos mestres sejam colocados sob banimento, maldição ou anátema de Deus. Ele expressa desejo que o juízo de Deus recaia sobre ele. Aí sim, no versículo 9, ele vai falar que o evangelho é maior que os falsos mestres. Aí sim, ele chega onde ele queria falar. Mas antes, vocês percebem que qualquer coisa, qualquer outro evangelho que seja anunciado, que não seja o evangelho de fato, né? Porque não existe outro evangelho como a gente viu, mas qualquer outra forma de alterar algo que a palavra de Deus já está dizendo, que seja amaldiçoado, seja dado por um pastor, ou por um dito apóstolo, ou por um anjo que venha do céu, ou mesmo pelos falsos mestres. Então ele diz e repete: se alguém vos prega algo que vá além do que recebeu, que seja anátema. Ponto Muito 5. bom. Ponto 5. São palavras necessárias, né? Hoje a gente como é que é? Não, eu esqueci a palavra, mas a gente não pode falar mal do ungido do Senhor, né? Não toqueis no ungido Não do toqueis no Senhor. ungido, isso. Então, isso atrapalha muito. E geralmente é uma frase usada para alguém autoritarista que quer manter ali sua posição. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o evangelho de Cristo é para todos, né? São palavras necessárias para que a gente não caia no engano também, sabe? É amaldiçoado sim quem distorce o evangelho, né? É amaldiçoado sim. A gente vê tantos escândalos aí que acontecem justamente por essa perversão. Aí Jesus fala: ai daquele por quem vier o escândalo. Era melhor ter pendurado uma pedra no pescoço e jogado no fundo do mar do que escandalizar os pequeninos do Senhor, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o evangelho, sim. Só destacando o ponto 4, John Stott fala assim: não se pode mudar o evangelho sem prejudicar a igreja, porque a igreja é criada pelo evangelho e vive por ele. E ainda pontuando aí o ponto 4, depois desse ponto que você falou, ele fala ainda, John Stott: na verdade, os maiores perturbadores do evangelho não são os que estão de fora, mas são os que estão dentro. Nós temos que nos colocar nessa posição, né, de submissão ao evangelho. A gente não é autoridade, a autoridade é a palavra de Deus. A autoridade é Cristo. E a gente tem que se colocar e não ficar achando que é o que eu falei, a água parou. Não, a gente tem que se submeter à palavra de Deus. Humildemente. Ponto 5. Os versos 8 e 9 ensinam que devemos julgar os mestres pelo evangelho que pregam e não julgar o evangelho pelos mestres que o pregam. A opinião popular é que muitos caminhos que levam até Deus e que o evangelho vai mudando com o passar do tempo. Esse é o pensamento popular. E vem a pergunta: como você pode responder a isso usando as palavras de Paulo nos versos de 8 a 10? Vamos lá. Vamos aos versículos agora. Sim. Versículo 8. Bom, em primeiro lugar, Paulo afirma que a doutrina pregada por ele era o único evangelho e que tentar subvertê-lo é uma atitude ímpia. Paulo se coloca dessa maneira e diz o seguinte, né, lá no versículo 8. Se alguém
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, eu já anunciei. Se eu vier falar algo diferente do que eu já falei antes, eu também seja considerado amaldiçoado. Então aqui Paulo ele já anunciou o evangelho, ele já instituiu e disse, quem faz algo diferente é amaldiçoado. Então assim, ó, não, esse negócio de o evangelho ele vai se modificando no decorrer dos anos, né? O evangelho de Cristo ele é imutável, ele não muda, ele não deve ser mutado com o tempo para satisfazer ninguém, nem os nossos desejos, nem a nossa cultura, nem o nosso tempo. Então a gente não modifica o evangelho, nós é que nos modificamos olhando para o evangelho, né? Olha só, com o objetivo de desfazer as mentiras dos falsos mestres, Paulo diz que até mesmo se os anjos do céu anunciassem um evangelho diferente do que ele já havia pregado, deveria ser considerado amaldiçoado. Então não há espaço para alteração do evangelho, não há espaço, não tem como a gente querer alterar o evangelho. Quando Paulo fala que os anjos, até se vier o anjo, ele está, é claro, usando uma linguagem metafórica de exagero de algo que não aconteceria. O que ele quer dizer é, não tem evangelho diferente daquilo que eu vos tenho anunciado. No versículo 9, Paulo exorta os Gálatas a nutrir a convicção inabalável e séria de que a doutrina que haviam recebido e aceitada era o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Então, como que a gente pode ter acesso a esse evangelho hoje, se não pela palavra de Deus? Nós só temos a palavra de Deus para consultar como evangelho. Qualquer distorção, qualquer modificação, qualquer coisa que algo diz ter recebido de Deus que não esteja de acordo com o evangelho escrito na palavra, isso é uma distorção do evangelho, né? Agora, vários caminhos levam até Deus. Queria responder com João 14,6. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só há um caminho que leva a Deus e é Cristo. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só Cristo leva a Deus. Tudo bem. É isso, queridos. Vamos para a conclusão, então. Como pode-se reconhecer o verdadeiro evangelho? Primeiro, é o evangelho da livre graça e do favor imerecido de Deus. Sempre que o pregador começa a exaltar a humanidade, sugerindo que podemos de algum modo contribuir para a nossa salvação, por meio de nossa moral, religião, filosofia ou responsabilidade, o evangelho da graça está sendo corrompido. Segundo o evangelho é o evangelho do Novo Testamento, a norma pela qual todos os sistemas e opiniões devem ser testados. É o evangelho que os apóstolos pregaram e que se encontra agora registrado no Novo Testamento. Quem o rejeitar deve ser rejeitado. Bom. Mais alguma coisa, meu querido? Acredito que por hoje é só, que a gente viva pelo evangelho da graça de Cristo. Cristo e Cristo somente. É o evangelho de Cristo pela fé, mediante a fé pela graça, né? A graça que nós recebemos, que é o estudo de hoje, graça que nos foi dada como um dom gratuito de Deus e que a gente viu pela fé em Cristo. E confiante nisso, né? Independente do que digam, das distorções, dos falsos ensinos, de quererem colocar cargas em cima de nós, além daquilo que Cristo já levou e já conquistou, já consumou tudo. A gente viva pela graça realmente. E para viver pela graça e para reconhecer os falsos ensinos, falsos mestres, nós precisamos conhecer o verdadeiro ensino e o verdadeiro mestre, que é Cristo. Então, esse é um dos objetivos que nós estamos estudando aqui no Bíblia em Foco, que você possa crescer em conhecimento ali também na sua doce, no seu grupo doce, na sua célula, tá bom? Então vamos crescer em conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo Bíblia em Foco. Deus abençoe, meus irmãos, graças a Deus, pastor, até a próxima. Paz.